Legal, já estou aqui compartilhando, faça isso você também, abra a sua sala de vídeo, mas se você não quiser fazer isso, você simplesmente nos acompanhe, tá bom? Nós estamos aqui para, deixa eu ver, estamos aqui para, isso, vamos abrir a nossa sala de vídeo, fechou. Olha, hoje nós temos o Giro da Bola, nós temos o Grades de Ferro e temos o quadro geral. Vamos fazer o nosso programa em 3 partes. Eu conto com você, trazendo de início já sobre as informações do final de semana no mundo do esporte, no mundo do futebol. Nós tivemos neste final de semana também a rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Giro da Bola aconteceu com a Série B também. Tem os resultados aí, Bruno? Pode colocar na tela pra gente? Nós tivemos o meu Paraná Clube vencendo o Figueirense, e que loucura depois, a torcida do Figueirense invadiu o treinamento lá em Florianópolis do time, agressões, cenas lamentáveis. Figueirense 0, Paraná Clube 1, Ponte Preta 1, Botafogo 0, Oeste 1, Juventude 3, CSA 1, Confiança 1, Vitória 4, Cuiabá 2, Sampaio Correia 1-0 no América Mineiro, o Operário perdeu para o Guarani 2-1, Brasil de Pelotas fez 2-1 no Náutico, Chapecoense 1-0 no Avaí, e Cruzeiro e o CRB no dia de hoje. Daqui a pouquinho começa Cruzeiro e CRB, rodada que começou na sexta, só termina hoje. Tem a classificação da Série B, Bruno? Coloca a classificação da Série B. O meu Paraná Clube está na liderança com 17 pontos. Chapecoense tem 16, a Ponte Preta e o Cuiabá 14, seriam os 4 primeiros. O América Mineiro também tem 14, depois o Vitória com 13, o CRB tem 12 ao lado do Operário de Ponta Grossa e do Juventude de Caxias do Sul, com 10 o Náutico, com 9 Avaí Brasil de Pelotas, com 8 pontos o Botafogo de Ribeirão Preto, pode passar para outra parte da tela para gente, com 8 pontos o Botafogo de Ribeirão Preto, com 7 Guarani e Confiança, em 16º o Figueirense tem 5 pontos. Na zona de rebaixamento, pasmem senhores, o Cruzeiro com 4, Sampaio Correia com 4, CSA com 4 e o Oeste com 3. É verdade que o Cruzeiro perdeu 6 pontos porque tinha uma dívida com a FIFA e foi condenado, mas isso já ficou para trás. Hoje a gente olha aí a tabela, mesmo ele com 3 vitórias e um empate, o que daria 10, o que consta é que ele está na zona de rebaixamento. Esta é a situação do Cruzeiro, clube grande do futebol brasileiro. Vamos para o Campeonato Brasileiro da Série A. Antes do Campeonato Brasileiro da Série A, quero falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série D. O Real Noroeste do Espírito Santo recebeu a equipe do Aquidauanense e venceu por 3-1. Não dá para se esperar nada do futebol do Mato Grosso Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro da Série D. O Aquidauanense pegou os meninos do União, que vão disputar a Copa do Brasil Sub-20, inclusive vai enfrentar o São Paulo, como tampão para jogar a Série D, para não dizer que desistiu da competição, para não ser punido. Então essa é uma pré-fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Quem ganhar esse mata-mata entra na fase de grupos. Perdeu por 3-1, fez 2 gols contra, mas já está muito próximo da desclassificação. É difícil para os meninos do União, que vão disputar aí a Copa do Brasil Sub-20, entrar numa competição profissional e conseguir sucesso. Até porque a programação, a intenção não é de classificação. Tanto não é de classificação que os dirigentes do União de Campo Grande disseram: olha, se nós passarmos, nós vamos ter que ver como vamos fazer, porque vai ficar simultâneo a Copa do Brasil Sub-20. Quer dizer, está disputando só para marcar presença, para estar na tabela ali. É uma pena que isso aconteça. O Águia Negra não. O Águia Negra, como campeão estadual do ano passado, tem vaga garantida na fase de grupos. Depois daquela confusão toda com o Rodrigo Casca, montou uma equipe lá, o pessoal está treinando e pode fazer um pouco mais bonito do que o Aquidauanense. Mas também não vejo uma programação, sabe, o clube focado, até porque o seu presidente, o Ilie Vidal, afirmou num daqueles áudios que foi apresentado para o Rodrigo Casca, para um amigo da imprensa, para o Thiago Lopes de Faria, apresentou o áudio dizendo: olha, o nosso foco não é o Brasileiro da Série D, não vamos gastar o nosso dinheiro no Brasileiro da Série D, sendo que o nosso foco é o estadual.
Quer dizer, o estadual está programado para voltar dia 28 de novembro, para terminar o campeonato da primeira divisão deste ano, para daí já ali em janeiro, fevereiro, começar o estadual de 2021. Então, nada a se esperar. Só que isso pode ter consequência. Diante do valor de pontuação para quem for desclassificado na primeira fase, nós, no Mato Grosso do Sul, estamos enfrentando o estado que está logo abaixo do Mato Grosso do Sul no ranking nacional da CBF. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o Espírito Santo passar o Mato Grosso do Sul, eles passarão a ter 2 vagas na Copa do Brasil e nós poderemos ter apenas uma. Então é uma perda grandiosa para o futebol do Mato Grosso do Sul se ao final do ano, na atualização do ranking, nós ficarmos abaixo do Espírito Santo e passarmos a ter apenas uma vaga no ano que vem na competição da Copa do Brasil. Olha, coloca então o Campeonato Brasileiro da Série A. Tô tranquilo, participei do tabelão no final de semana, deixa eu ver se tem gente participando com a gente. Alcides de Oliveira, boa noite. Locutor Everton Cristiano Carvalho, estamos na audiência, obrigado. E se tiver também o comentário ao vivo, a gente lê aqui, viu, Brunão? Você pode participar comigo também. Eu vou fazer o seguinte, Bruno. O Ademir Rubio Santos, olá, Jandaia. Jandaia, vi um vídeo aqui em Dourados de um cara em cima de um carro com a bunda de fora em frente ao supermercado Expresso. Isso é verídico? Rapaz, olha, Mundo Novo conhecido com o cara com a bunda de fora. Daqui a pouco nós vamos falar no nosso quadro geral, tá? Eu vou deixar no comentário da sala de vídeo, Brunão. Você deixa no comentário ao vivo aí se tiver alguém participando. Vamos lá. Flamengo 2, Fortaleza 1. Esse jogo é o nítido jogo que por incrível que pareça, se o atleta não se machuca do Flamengo, que foi o Pedro Rocha, eu penso que o Fortaleza poderia sair do Rio de Janeiro com um empate. O Gabigol, Gabriel Barbosa, que ficou no banco, fez chilique, não gostou. Olha, pra mim o Gabriel Barbosa, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Santos, artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, é um jogador diferenciado. Tem que se respeitar. A finalização dele é muito boa. A bola vem pra ele finalizar aquele segundo gol, ele dá um tapa tirando do goleiro e não é a primeira vez. Então a gente olha e fala, pô, mas esse Gabigol não tá jogando nada, joga nada esse Gabriel. Daqui a pouco ele vai final. Foi assim na final da Libertadores. Então a finalização dele, e já tem jogador ao contrário, que tem muito volume de jogo, joga, na hora de fazer o gol não consegue fazer o gol. Então ele realmente está diferenciado. Mas não vejo naquela grade daquele jogador que sou eu, Jacaré é um bicho, eu tenho que jogar, ninguém pode me tirar. Então eu não vejo nessa grade, ele não chegou naquele nível do Adriano, do Petkovic naqueles bons tempos dele, que ele tem que ser titular, tá, sabe? Eu não vejo ele ainda nessa situação, principalmente dentro do elenco do Flamengo. O Pedro foi escalado para jogar lá na Bahia, fez 2 gols. Qual é a dificuldade de manter o Pedro no time diante dessa modernidade, de variar muitos atletas? É lógico que o atleta não gosta, mas não vejo nesse nível. Ele entrou no segundo tempo, fez o gol, ficou bravo, saiu nervoso. Não sei se é pra tanto. Olha, o Flamengo teve uma sequência de vitórias, daqui a pouquinho a gente vai ver a classificação, que coloca lá em cima na parte da tabela. Porém, eu tô preocupado em termos de vestiário no Flamengo. Agora, há pouco tempo, o Arrascaeta não foi para uma partida, postou lá. Ah, pá, eu tô bem. Então quer dizer que o Arrascaeta não pode ficar no banco, o Everton Ribeiro, que realmente titular, daqui a pouco vai ficar bravo também, ele ficou uma partida no banco, o Gabigol não pode ficar no banco, e aí? E agora? O Pedro que fez 2 gols lá na Bahia, como é que fica internamente? Fala, porra, então quer dizer que eu não posso jogar? Que o cara vai ficar no banco, ele vai ficar putinho? Então isso são problemas de relacionamento que o Jorge Jesus conseguiu segurar isso no Flamengo, né, no ano passado, e que agora, pelo que eu tô vendo, isso pode atrapalhar. Porque o time reserva do Flamengo, por exemplo, vamos colocar do meio pra frente, o time reserva do Flamengo é melhor que o do São Paulo, por exemplo. Você pega o São Paulo lá na frente com Vitor Bueno, Luciano, Paulinho Boia, Gabriel Sara, pô,
Se você pegar o time reserva do Flamengo, com o Michael, com Pedro Rocha, com Pedro, com Diego Ribas, pô, o time reserva do Flamengo tem mais nome que o do São Paulo. Aí você vai entrar num contexto tático, a molecada do São Paulo tá correndo demais e tá, marcação, pressão, é outra coisa. Mas em termos de jogadores na parte técnica, é um time melhor. Como é que vai ficar esse vestiário do Flamengo? Começo a ficar preocupado com esta situação no rubro-negro carioca. Eu lembro de uma situação, Bruno, do Vitor. Lembra do Vitor que jogou no São Paulo em 1992? Não é do seu tempo. Não. O Vitor, ele pegou uma fase que ele era um trator, cara. Então o que o Tele Santana fez? O titular era o Cafu. Ele colocou o Vitor de lateral direito e colocou o Cafu como meia aberto. Às vezes jogava fechado, mas às vezes jogava aberto. Que seriam, hoje, foi muito utilizado depois na Europa isso. 2 laterais, até na seleção de 2010 o Dunga jogou com Michael e Daniel Alves, né? Então mais ou menos por aí. Aquele timaço do São Paulo em 92 arrebentou, ganhou do Barcelona até na final do Mundial, com o Vitor na direita, o Cafu mais à frente. O Vitor foi vendido para o Real Madrid. Muito bem, o Cafu veio jogar de lateral direito. Quando o Vitor foi pro Real Madrid, ele não se solidificou lá, né? Não ficou lá, voltou pro São Paulo. Quando ele voltou pro São Paulo, o Tele deixou ele no banco. E ele tô no banco. Aí o Tele Santana falou, não entendo jogador de futebol. O cara vai no Real Madrid, diminui um pouquinho a tela aqui pra mim, fazendo um favor. O cara vai no Real Madrid, ele fica no banco quietinho. Aí ele vem pro São Paulo, time que é bicampeão do mundo, né, que foi bicampeão do mundo em 93, ele não pode ficar no banco? Então, cuida. Se o Gabriel Barbosa estivesse no banco... Da Inter de Milão? Ele ficou, deu umas reclamadas e tal, mas se ele estivesse no banco do Barcelona, tava quietinho. Aí no Flamengo, ele... estrelinha. É bom jogador, muito bom finalizador, mas pra mim é estrelinha. Bom, falei demais. O que eu tava falando do Fortaleza é o seguinte. Se o Fortaleza não tivesse tido um jogador a mais, a partir do momento que o Pedro Rocha entrou no segundo tempo e machucou, eu acho que o Fortaleza trazia um empate do Rio de Janeiro. O jogo já estava ali aos 35, mais ou menos, do segundo tempo, estava encaminhando para o 1-1. Quando o Pedro Rocha machucou, sabe aquele negócio no posterior da coxa? Sabe aquele negócio que o time fala assim, cara, eu acho que dá, hein? Opa, já estava empate, nós estamos com um a mais, acho que dá para nós. Não deu. Aí o time sai um pouco mais, se desconcentra defensivamente. Foi o suficiente para o Flamengo fazer o segundo gol e vencer o jogo. Vamos lá, vamos para os outros resultados? Flamengo... vamos para os outros, depois a gente vê. Tá, Flamengo... Não, pode colocar aí, meu amigo. Flamengo e Fortaleza, assim. Como é que foi? Eu joguei o quê? Você jogou empate. Eu joguei empate. Eu e o Roncharia, nós jogamos... Flamengo. Caraca, velho, eu tava ganhando até o finzinho do jogo, Fortaleza com um a mais, deixou empatar. Tem gente participando com a gente aí, dá o toque pro camarada, o camarada quer ser lembrado. Jogo de sábado, Corinthians 2, Botafogo 2. Nós jogamos Corinthians, cara, e o Rancheiro jogou empate. Não, eu não joguei Corinthians. Você jogou Corinthians. Depois você assiste. Eu joguei Corinthians? Você jogou Corinthians. E o Rancharia jogou empate, ele jogou corintiano? Empate, jogou empate. Você acredita, velho? Será? Eu vou assistir esse programa depois, Você pode assistir. Eu não joguei no meu fogão? Você jogou em Corinthians. Medo, acho que você tá marcando errado isso aí. Vou conferir depois em casa. No sábado, Ceará 0, Santos 1. Você e o Rancharia jogaram no Santos. Eu joguei no Ceará. Então eu acertei. Você acertou. 1 ponto. Moleque, você tá bem. O Rancharia tem Cara, 3. eu quero fazer uma pergunta pra você, corintiano. Eu não tenho nada contra. O VAR vai marcar pênalti pro Corinthians, que não existe até quando, meu Deus do céu? Nem foi o VAR o árbitro, né? Por que o VAR não intercedeu e falou, esse pênalti não existiu? Meu Deus do céu. No domingo, Bragantino 1, Palmeiras 2. Eu e o Rancheria, nós jogamos Palmeiras e você jogou Bragantino. O Bragantino tá ganhando, me ferrei. Internacional 2, Bahia 2. Todo mundo jogou Inter. E deu empate. São Paulo 3, Fluminense 1. Eu e você, nós acertamos. O Rancharia errou. Tá, quantos que tá até o momento, então? Pra gente... Cara, o Rancharia tem 1, 2, 3, A2 pra mim e A2 você. Até o momento. Isso. O Rancharia acertou 3 esses jogos? O Rancharia acertou no Flamengo, acertou no Botafogo, acertou no Santos
E no Palmeiras, ele acertou 4 desses aqui. Muito bem. Olha, gente, é porque o diretor de esporte de Mundo Novo participou com a gente no tabelão na sexta-feira aqui no programa. São Paulo 3, Fluminense 1, assistiu o jogo no final de semana. Um jogo que o São Paulo, tecnicamente, os seus atletas estavam errando muito. O Fluminense também não estavam tão bem, mas estava errando muito. O resultado, o Fluminense fez 1-0, né, numa falha defensiva do Igor. E é importante salientar agora, não é porque o Igor Vinícius falhou que, por exemplo, o Fernando Diniz, na minha opinião, fez acertadamente a troca do lateral espanhol, o Juan Fran, pelo Igor Vinícius. Agora o Igor errou uma bola, não, o Juan Fran tem que ser titular. Penso que não. O moleque tem que continuar jogando. Realmente ele perdeu o tempo da bola. Falhou uma segunda vez, na minha opinião, porque quando ele perde o tempo da bola e o cara domina, tá certo que ele já tinha um amarelo num lance lá com o Lucas Claro lá. Mas se ele chega e define, agredir a bola, não é pra fazer falta, mas chega pra agredir a bola, se não pegar a bola, o cara tá de frente, não é um contra-ataque, não tá de costas. Mesmo se faz a falta, penso que ele não seria expulso. Se ele define isso, mata. Ele corrige o erro dele. Não, ele deixou o Elton, que estava bem no jogo, dominar essa bola. O Nenê fez a passagem e o cara acabou fazendo o gol. Na minha modesta opinião, uma falha do Thiago Volpe. Porque se o zagueiro tá aqui e o cara tá batendo no gol aqui, acho que eu tenho que posicionar diferente. O zagueiro tá aqui e o cara tá batendo no gol por aqui, o goleiro ele tem que estar mais no canto dele, porque dificilmente a bola vai pro outro lado. O cara tá batendo no gol, o Thiago Volpe tava indo pro outro lado. Tanto que a torcida que tava assistindo o jogo, de sacanagem, colocou o Thiago Volpe até metade da transmissão, como craque do jogo, já sendo irônica. Então teve essa falha. O que eu gostei do Fernando Diniz no intervalo é que ele fez uma espécie de Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo faz muito isso. Ele não espera dar 10, 15, 20 minutos. Ele não tá gostando, ele troca no intervalo. E o Fernando Diniz fez 3 trocas no intervalo. Apesar de achar que nem todas as trocas eram corretas. Quando ele tirou o Hernanes, eu falei, cara, tirou o Hernanes pra colocar como que é o nome do menino lá? O menino que entrou no meio lá, não é o Igor. Enfim. Luan. Não. O atacante lá, o menino lá que joga do meio pra frente. Você não Brenner. Não. Você não assistiu o jogo, tá chutando aí. O Brenner entrou na frente. Entrou na frente no lugar do Paulinho Boia. E ele não tirou o Vitor Bueno. Eu falei, cara, o Vitor Bueno não tá bem. Fez o gol no final do jogo, vai ser bom pra dar confiança pra ele, mas ele não tava bem. O Paulinho Boia achei que tava até um pouco melhor. E acabou colocando o Brenner, que acabou decidindo o jogo lá no segundo tempo com a jogada individual, um gol e um lance que acabou definindo ele, inclusive, como o melhor... Gabriel Sara. Melhor da partida. O Gabriel Sara saiu Luciano, Bruno, se não tem o nome aí, não... Não, tá aberto aqui, eu tô falando os nomes. Então fala, Bruno. O Luciano entrou no lugar do Bruno Alves, o Brenner entrou no lugar do Paulinho Boia. Ao contrário, isso. O Hernanes saiu, entrou o Igor Gomes. Igor Gomes, beleza. Quando ele colocou o Igor Gomes no lugar do Hernanes, eu falei, o Hernanes não pode sair. Saiu e ele não colocou o Igor Gomes para jogar como segundo volante, ali igual o Hernanes. Ele colocou o Igor Gomes na frente. Teve uma hora que eu tava vendo o Igor Gomes, Brenner, Luciano, Gabriel Sara e o Vitor Bueno. Quer dizer, uma mudança tática, ele teve essa coragem de fazer as 3 trocas, colocou o Juan Fran no intervalo, de repente dentro do vestiário a gente não sabe o que está passando, o Igor Vinícius estava mal de cabeça e foi presencial, foi primordial para este jogo fazer essa troca e o São Paulo conseguiu a virada 3-1 em cima do Fluminense. Coloca os outros jogos na tela pra gente, vamos lá. Vasco da Gama 1, Atlético Paranaense 0. Só eu acertei. Pra mim, o Vasco, a surpresa do campeonato até o momento, sem dúvida. Não sei se você apontaria outra surpresa, Bruno. Atlético Goianiense 1, Grêmio 1. Você jogou Atlético, Rancheira jogou Grêmio e eu joguei empate. Eu joguei Atlético? Jogou Atlético. Tudo bem, 1-1. Sport Recife 2, Goiás 1. Você jogou Goiás, eu e Rancheira nós jogamos Sport. Caraca, velho, tô mal, hein? Tô mal. Resumindo. Curitiba 0, Atlético Mineiro 1. Eu e você nós jogamos empate. Rancheira jogou Atlético.
Resultado, quem ganhou essa papagaiada aí? Graças ao Coritiba, o Rancharia ganhou. O Rancharia fez 6, eu fiz 5 e você fez 2. Fiquei na lanterna? Na lanterna. Você vê, gente, participa com a gente. Quarta-feira vai ter mais rodada do Brasileirão. Você pode mandar mensagem e participar com a gente, tá bom, Aqui Antônio? O Antônio Dias Ferreira tá assistindo a gente também. Tem mais gente participando aí? Cita pra mim. A Adriana falou sobre aquele caso, tá difícil passar na avenida final de semana. O Ademir falou, sempre foi difícil, morei aí. O Rafael Pereira França falou, aos poucos o meu Flamengo vai chegar lá. Próximo jogo entramos contra o Fluminense em campo sem 5 titulares. O Tiagão Vasco, o Rafael Thales Magno. E o Ademir fala do Urso, Jandaia. O Flamengo tem um banco espetacular. Vamos ter Fla-Flu agora no meio de semana. Falar do Urso é o quê? O Urso aguardando aí a definição da Federação de Futebol, se vai ter Série B ou se vai ser convidado para jogar direto a Série A. Ter uma informação depois que tiver uma afirmação da Federação de Futebol quanto a isso. Da diretoria do clube, tem que conversar com o presidente general para saber o que ele pensa sobre a participação do clube na próxima edição, ou da Série B, ou direto na Série A. Ouvi que há a possibilidade de não ter Série B e clubes profissionais como o Urso, no Mato Grosso do Sul, ser convidado direto para a Série A. É isso que a gente vai verificar. Classificação do Brasileiro, o Inter 17, São Paulo 16, o Atlético Mineiro tem 15, o Vasco da Gama 14. Também na zona da Libertadores, o Flamengo 14 e o Palmeiras 13. A gente vê como que a vida dos treinadores são difíceis, né? Fernando Diniz foi ameaçado de cair, não caiu. O Dominique, é assim a pronúncia? Dominique lá, o espanhol, já estava meio ameaçado no Flamengo. O Luxemburgo, se perder pro Bragantino, cai. E os times vão mantendo o treinador conforme a rodada, o que é um absurdo. O Santos tem 11 em sétimo, o Fluminense 11, o Sport e o Ceará tem 10, o Corinthians 9, o Bahia 9 e o Fortaleza apenas 8 pontos em 13º. Vamos ver a sequência aí pra gente. Aí a gente tem o Grêmio também com 8, o Botafogo com 8. Atlético Paranaense e Curitiba 7, já na zona de rebaixamento Curitiba, Atlético Goianiense 6, Bragantino 6 e Goiás 4. Olha, não tô torcendo por isso não, mas não será nada absurdo se nós tivermos Curitiba e Atlético Paranaense na Série B do ano que vem e o meu Paraná Clube na Série A. Você não tá torcendo por isso? Não tô torcendo, mas não seria nada absurdo, porque o Paraná tá bem na Série B, que apesar que é duro manter, e o Atlético já não começou tão bem, Curitiba também, já demitiu o treinador, enfim, não será nada absurdo. É isso. Renato Gaúcho falou que ele tá cansado de cavalo paraguaio, que daqui 5, 6 rodadas, daqui algumas rodadas ele vai ver quem é quem, e falou que o Grêmio vai brigar pelo título. O pessoal já começou a criticar o Renato Gaúcho, a situação dele não tá fácil não, ele já também tá sendo cobrado no Sul. Próximo bloco nós vamos trazer o Grade de Ferro, e depois nós vamos trazer também o nosso quadro geral, falando do camarada Casnádega de fora na avenida, e muito mais coisa, não é só isso não, tá bom? Fique com a gente, vale a pena. Security Alarmes e Monitoramento, cuidando do seu imóvel 24 horas. Serve Centro Petrobras, combustível de qualidade no centro de Mundo Novo. Clínica Optovisão do Rony Moraes, em anexo à ótica científica. Global Informática, 100% fibra ótica em Mundo Novo.